Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da Boa Safra Sementes, uma empresa que eu faço vídeo desde o começo aqui do canal, né? Desde o começo do canal, não, desde o começo da IPO dela, né? Tem vídeo no canal e, enfim, vamos aproveitar para usar as novas ferramentas do Fundamentate. Deixa eu só mostrar a agenda, porque ficou bem legal, ó. Então, agora a gente vai ter uma visão aqui na página da agenda dos resultados de como é que as ações se moveram, né, o preço delas nos últimos 7 dias. Então dá para ver, ó, que por exemplo o Metal Leve, o mercado não reagiu bem a ela. Né, a Boa Safra, por outro lado, né, teve uma alta aí em uma semana de 17%. Então dá para ir lá e dar uma olhada, ver, ó, será que saiu um resultado especialmente bom e tal, certo? Então cuidado para não exagerar na sardinhagem aqui, mas pelo menos dá para dar uma olhada. Igual da Metal Leve, nossa, caiu 7%. E a gente viu o resultado ontem na live, tranquilo, né? Nada demais. Quarto tri vem um pouquinho abaixo do que estava vindo, mas tudo bem. O ano de 2023 foi muito bom, muito forte, né? Nada demais. E hoje a gente vai olhar a Boa Safra, né? Que teve uma reação aí bem forte. E a gente vê que vem um resultado bom mesmo. Mas assim, né? Esse movimento e tal expressivo é muito mais o mercado aí, né? Nas suas variações de curto prazo. Mas enfim, tem uma ferramenta a mais. E essa aqui, né? Dos balanços ficou muito mais legal. Não só pelo Dark Mode, né? Que eu sou fã de Dark Mode. Agora só vai ter vídeo escuro aqui. Mas porque agora tem o template que dá para você trocar aqui. Né? A gente ainda não começou a fazer os templates, mas vai dar para fazer template diferente, né? Dá para puxar os dados tanto da CVM, que era de onde vinham os dados das ações no Brasil, né? Onde sempre foi, quanto da Morningstar. Então aqui vai ter os templates que a gente já fez para estoques, vai ter 900 indicadores diferentes para você escolher e botar na tabela. Então, pô, ficou fantástico agora, né? Quem não quiser analisar, a culpa agora não é nossa. Tem todas as ferramentas possíveis aqui. Então, vamos voltar a falar sobre a Boa Safra, tá? Uma empresa que fabrica sementes. Fabricar sementes é um termo meio, né, confuso. Enfim, não confuso, né? Mas não faz muito sentido. Mas é o seguinte, ela produz sementes. Como é que você produz sementes? Basicamente falando, tá? De uma maneira bem simples. Sou especialista no assunto. Mas é plantando, né? E colhendo, ao invés de você colher o grão com a finalidade aí a finalidade de vender e tal, você colhe, né, um grão lá que vai ser beneficiado na semente. Então, o que tem de interessante nela? É que ela é muito asset light. A tecnologia, as sementes hoje em dia, principalmente das grandes culturas, soja e tal, para agronegócio, elas têm muita tecnologia embutida, né, de resistência a pragas, maior produtividade, resistência ao clima e tudo mais. Então, quem tem os direitos dessa tecnologia são as grandes empresas multinacionais da área e tal. Tem a semente tal, semente aquilo. Quando você anda de carro ali no Paraná, eu sou do interior do Paraná, né? Então não sei bem, mas nas outras regiões ali, você vai passando na frente das fazendas, tem as plaquinhas lá, ó, aqui está plantada a semente XYZ lá, não sei das quantas, certo? Então, não é da Boa Safra essa tecnologia, tá? É das grandes multinacionais. Em relação à produção, eles também, enfim, você precisa plantar, né? Plantar, colher e tal, que eles também terceirizam essa parte. Então, o que a Boa Safra faz é bem asset light, mas ele é relevante. Então, ela pega essas diferentes variedades aí, né, de várias origens distintas, tá? Ela tem lá a sua rede de fornecedores e tal, que vão plantar, colher e tal, e passar para ela. Ela faz essa última etapa ali de dar uma beneficiária. Não sei explicar exatamente como é que faz uma semente, mas você tem ali um beneficiamento e tal lá, até produzir as bags, que é, né, a unidade que eles vendem, né, para o produtor. Então acaba sendo um negócio asset light, ela não tem grandes investimentos em pesquisa e tecnologia, ela não vai brigar com essas grandes empresas. Né? Por outro lado, ela também não é intensiva em, sei lá, terras e tal, para cultivar, não sei o que. Ela faz esse, né, meio de campo ali, que é muito importante e que a gente está vendo resultados muito bons, porque ela fez o IPO, eu não lembro agora exatamente como, eu tenho que voltar aqui para a página dela, aqui, ó, para a gente ver a data. Que ela começou a negociar, vamos lá, mais ou menos aqui, ó, metade de 2021, tá? Abril de 2021. Então ela tem aí, né, mais ou menos aqui, sendo que 2021 foi um ano
que ela ainda não tinha o capital aberto. O resto dos dados é antes dela abrir o capital, certo? Então, ela veio apresentando uma evolução aqui, ó, por exemplo, de lucro líquido muito boa, né? Até agora, vamos puxar até agora. Um crescimento muito grande. Crescimento de receita, mesma coisa, né? De EBITDA, tudo evoluindo muito bem. Mas até, sei lá, o ano passado, a gente também estava, ao mesmo tempo, vivendo um momento que o agronegócio estava muito forte, velho. Tava soca todo ano, recorde de área plantada, de tudo mais. E aí ela crescendo junto. Esse ano foi legal, que já não foi um ano assim tão favorável assim para o negócio. Vamos ver o próximo também, né? Que aí já começou a ter alguma coisinha ali ambiental, teve quebra de safra em algumas regiões, não choveu tanto em outras. E foi interessante de ver que ela manteve um resultado forte. Tá? Então, essa era uma grande dúvida, assim, que foi respondida pela empresa, vamos dizer. Ela tem muito espaço para continuar vendendo, crescendo, independente. Não é totalmente independente, é óbvio. Para ela, quanto melhor tiver, né, o agro mais aquecido, melhor. Mas ela consegue performar bem mesmo num ano ali que, né, tem um pouco mais de dificuldade, tá? Então, isso para mim agregou bastante valor. Então, outra coisa antes da gente ver o release é que o resultado dela ela é bem específico, né? Ela tem uma sazonalidade muito grande. Se a gente botar aqui o trimestral, vocês vão ver que tipo, o resultado parece muito irregular, né? Prejuízo alguns trimestres, né? Até EBITDA negativo. Mas por quê? Porque o grosso do plantio, assim, ele ocorre no segundo semestre, tá? Então, enfim, tem a sazonalidade lá que a gente vê nos vídeos da Brasil Agro e tudo mais. Então ela tem um ciclo muito bem definido. Tá bem explicado até no release, a empresa explica direitinho. Nos meses que a cultura, no início do ano, né, primeiro, segundo trimestre, ela já tá plantado tudo. Então, o que que ela faz? Ela tá naquele processo de, né, ter o cultivo das sementes, de beneficiar, transformar lá nas big bags. E aí, quando vai começar a safra, aí sim eles vendem pro ano inteiro, né? Vendas ali, basicamente no terceiro ou no quarto tri, vocês vão ver que são sempre os mais fortes, né? Em termos de receita, de EBITDA, de lucro líquido, é sempre terceiro e quarto tri. Carrega o resto do ano, aponto num primeiro trimestre até ficar negativo. Mas não tem problema nenhum, isso faz parte da sazonalidade normal, tá? Então tem que entender isso aqui. Se não, você viu o resultado agora, foi excelente e tal, beleza. Vai vir o primeiro trimestre do ano que vem, pode vir negativo, assim, né? Prejuízo, um EBITDA negativo. Você, pô, né? A empresa piorou, tá? Então cuidado para não cair nessa, tá? Eu explico bem esse tipo de coisa. E última coisa aqui antes da gente olhar o resultado, tá? É que é uma empresa fácil de acompanhar, porque nesse primeiro e segundo tri, quando ela ainda, né, não está receitando, mas ela já está fazendo uma carteira de pedidos. Então o pessoal já está fechando carteira de pedidos para eles. Então você tem uma previsibilidade muito boa de como vai vir o próximo resultado, né, forte do terceiro e quarto tri, porque aqui ela já está divulgando já, ó, estamos fechando uma carteira, já tem tantos pedidos, nesse mesmo período do ano passado tinha tanto, né, então estamos crescendo. Acaba sendo uma empresa fácil de acompanhar nesse sentido, né, quando você entende o que está acontecendo. Tanto que, voltando aqui para a página da empresa, o último vídeo que eu fiz dela, no segundo TRI de 2023, ó, justamente falando isso, ó, tem uma carteira de pedidos animadora, e tem que ver o resto do título aí, cortou. Ah, tá aqui, ó, animadora para o resto do ano. Ou seja, no segundo trimestre de 2023, no meio do ano passado, já dava para ver que esse ano ia vir muito forte, né? E como de fato veio, como de fato tá com, né, um resultado recorde em qualquer métrica aqui. Tá? Então, fica uma empresa bem interessante de acompanhar por tudo isso que eu expliquei. Agora vamos logo aqui olhar o release dela, né, para ver esses detalhes todos, tá? Então tá aqui o resultado do final de ano. Né? Então foi um ano de recorde de volume, né? Nas bags, que é a unidade lá que eles vendem as sementes, né? Subindo 20% em relação a 2022. E o que é super legal é ver a alavancagem financeira que a empresa tem. Tá? Então a receita, o volume primeiro, né? Tá subindo 20%, o lucro líquido subiu 45%. Né? Por quê? Porque ela tem lá a diluição das despesas fixas e tudo mais, claro, né? Nem tudo é fixo, mas consegue diluir bem. É uma empresa que tem uma margem relativamente baixa, né? Margem líquida ali, né? Tá, agora esse ano veio bem bom, veio 17, mas, né, ficava 10, 12. Então, um incremento assim pequeno de resultado de margem, de diluição de custo fixo, dá um crescimento muito forte no lucro líquido, tá? Então, isso é interessante.
também, né? Então eles são líder de mercado com um share relativamente baixo. Esse é o cenário ideal, sempre falo. Né? Quando uma empresa é líder de mercado e tem 80% de market share, ela já está meio que no limite de onde ela pode crescer. Né? Agora, quando você é líder e tem um share baixo, você tem muito espaço para crescer ainda. E você tem as vantagens de ser líder. Então, esse é o cenário ideal. Né? Você é líder no mercado que é muito pulverizado, que é relativamente fácil de você continuar crescendo. Então, ela ganhou aí um ponto percentual, que é muita coisa, né? De 7 para 8 é bastante coisa nesse período. Então a receita foi recorde, cresceu mais ou menos o mesmo que o volume, né? Um pouquinho de diferença, nada demais. E o grande destaque para a alavancagem operacional no lucro líquido, tá? Então, empresa virtualmente não tem dívida, né? Enfim, isso aqui pode variar um pouquinho de um trimestre para o outro e tal, conforme a dinâmica de capital de giro, mas né, a princípio, no momento, aí você vê 200 milhões em caixa, inclusive, né? Que mais? Pagando dividendo, né? Foram anos muito bons de resultado. Então, um belo resultado sim. Aqueles mais 17% lá não foi à toa, tá? Então, com satisfação, um ano atípico, difícil. Isso para mim foi... Nossa, a empresa ganhou muitos pontos para mim, porque né, a gente tinha visto o desempenho dela muito bom em anos muito bons para o agronegócio em geral. Né? Esse ano que, né, essa última safra foi que deu uma bagunçadinha um pouco de custos e tal, alguma coisa de questão climática, né? Difícil, eles conseguiram performar muito bem. Então, isso, para mim, dá muitos pontos para a empresa, tá? Olha lá, diversidade climática, volatilidade de preço de insumo. Lembra da história lá dos fertilizantes, guerra na Ucrânia, preço de insumo disparou, depois caiu, o pessoal ficou preso ali com estoque a custos muito altos e tudo mais, né? Então, olha a alavancagem operacional, que bonitinho, né? A receita cresceu 17, EBITDA 33, né? Lucro líquido, isso aqui acho que é do ano, né? Por que tá 45? Isso aqui é só o trimestre, né? Mas no ano foi bem maior a alavancagem, inclusive, tá? Cenário desafiador, estratégia, várias localidades, integrados, atender as necessidades, ampliamos o portfólio, né? Ó, principais produtos é soja e milho, que são os grandes produtos aí, né, do agronegócio brasileiro, mas ele tem outros portfólios, tem no portfólio outros produtos para várias outras culturas, aí, por exemplo, um trigo que é mais forte no sul e tudo mais. O avanço não para. Essa é outra coisa legal também dela, né? Eles estão investindo muito em crescimento. Se a gente for ver aqui uma visão fluxo de caixa, que eu tô bem na frente, só que ainda preciso ver um jeito de ficar melhor aí nesse novo layout. É para subir e mostrar aqui a geração de caixa para vocês. A gente vê no layout antigo também, não tem problema. Tá aqui. Que agora. Bom, tá no CVM, tá perfeito. Vamos ver aqui. Então você vê, né, até assim, né, um CAPEX muito elevado, por exemplo, frente ao fluxo de caixa operacional. Então, isso é porque a empresa está investindo muito em ampliação, tá? Então, esse é um ponto importante. É você diferenciar um CAPEX ali, aquele de manutenção, run rate, que a empresa vai ficar sempre reinvestindo para manter os negócios. Mas, né? Então, quando uma empresa tem um CAPEX desse, enfim, você sabe que não vai sobrar muito caixa no final. Mas aqui no caso, eles estão investindo muito em ampliação, tá? Então, é legal. Aquele investimento lá é para suportar resultados futuros ainda melhores, tá? Enfim, expansão para o sul do país, estratégica, né? São estados aí bem importantes, né, para o agronegócio e tudo mais, polo agrícola importante, tudo mais, tal. Beleza, beleza, beleza. Ganhando market share, que a gente já viu. Aumento significativo das operações, né, nas fábricas, né, entre aspas. Não é bem uma fábrica, mas a ideia é essa. Investimentos em armazenamento e tudo mais, demanda de mercado, somos uma empresa de tecnologia. É interessante, né? Essa visão. No fundo, sim. É aquilo que eu expliquei no começo, né? Sem intermedia, né? Mas é um negócio importantíssimo ali para fazer acontecer, né? Então eles vendem produtos de biotecnologia muito, né, avançados e tudo mais. Ó, resiliente a doenças, intempéries climáticas, maior teto produtivo. Boa, o vocabulário aqui deles é elaborado. Tá, responsabilidade social, beleza, beleza, beleza. Então, os resultados anuais, forma abrangente, as ações, divulgação,
ao longo da safra, fortalecer o planejamento para a próxima. Ó, estamos de olho no próximo ano dela. Bonitinho, marketing, visão de mercado. Então, 2023 de olho na Argentina. Atraso no plantio, o mercado absorveu, as atenções voltaram para o Brasil. Rio Grande do Sul a gente acompanha pela 300, né? Com algumas dificuldades lá e tal. Safras recordes em 22, 23. Grande colheita, o Brasil, né, supriu a demanda. Blá blá, longos períodos de espera, impressionante produção brasileira, combinação de fatores, qualidade das sementes, potencial máxima, papel vital. No início de fevereiro, novos números, né, com a estimativa para a próxima safra. Com estimativa de queda, né? Então vai ser importante também esse ano a gente ver a performance. Quer dizer, na verdade, 23, 24 já foi plantado, né? Então já meio que entrou nesse resultado passado. É isso que eu destaquei antes. Mesmo num ano que a estimativa de colheita é abaixo das anteriores, ela cresceu. Isso aí também ganha muitos pontos a empresa. Clima ruim, blá blá blá, reduziram o teto, produção, corrobora o entendimento, precisamos continuar crescendo e tudo mais. Líder no mercado de soja, bem extenso, né? Eu não tinha lido o release inteiro ainda. Bem detalhado. Beleza, 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 né? As estimativas, né? A grande ideia aqui, né? Pro longo prazo, né? A tendência é só continuar crescendo. One Stop Shop, as necessidades, manter o time de vendas. Esse é um aspecto importante, né? A gente vê menos nos números, né? Contábeis, mas tipo, o relacionamento da empresa com os clientes é um ponto muito importante, né? Para conseguir entregar esses resultados. Soluções personalizadas e blá 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 e tal, não sei o que, variedade de cultura brasileira. Vamos lá. Análise de dados nas safras, variações significativas. Então, no norte está crescendo, no nordeste um pouquinho também. No centro-oeste o aumento já foi menor. Participação de cada região, centro-sul tem maior parcela. Que juntar centro-oeste com sul também, né? Muito grande. Área de plantio, tudo mais. Visão, oportunidades. Enfrentou com êxito, é isso que eu estava destacando, né? Cenário desafiador 2022-23, a empresa enfrentou com êxito. Período que o mercado simplesmente se deparou com produtores com pedidos faturados no limite. Foco inabalável, legal. Faturamento expressivo, cenário ideal. Nosso compromisso com excelência, abordagem proativa. Tá, o resultado consolidação de market share, crescimento, né, na verdade, não é fruto do acaso. É muito texto assim, é legal de ler, porque explica bem a empresa, mas pro vídeo assim, né, fica um pouco cansativo, porque eu tô passando rápido, tá? Bom, vamos pros números. Então, crescimento de receita legal, com ganho no lucro bruto, né, expansão na margem bruta, expansão na margem EBITDA e no lucro líquido. Então, isso aqui é o, né, o ideal ali para alavancagem operacional. Né? Você cresce 17 ali no topo, na receita. Já no lucro bruto, você tem um crescimento maior, né, de 32, ganhando margem. No EBITDA, né, botando os gastos administrativos ali também, né, administrativos com vendas e tal, então às vezes não escala tão bem, mas lá no lucro líquido terminou 45% de crescimento, né? Perfeito. Ganho de margem em todos os itens aqui, ganho de escala, redução de custo fixo e afins, né? Então é isso aqui que você quer ver, né, numa empresa e tem um potencial de crescimento de lucro líquido, né, muito forte. Se for ver, receita cresceu 17, tá bom? Não é nada espetacular. Mas, pô, um 17 virar esse 45, isso é espetacular, né? Esse é o potencial de ganho, né, muito bom da empresa. Bom, aqui tem tudo simplificado, né? Dá para ver os mesmos itens. Então, evolução ano contra ano também, né? Todos os itens evoluindo bem. Muito bom. Aqui teve algum não recorrente, né? O lucro líquido ajustado 40 só 45, né? Excelente. Muito bom. Bom, então, mais alguma coisa operacional, expandimos a área plantada e blá blá blá. Os cultivares, ó, tem 70 tipos de sementes diferentes para soja, né? Então é um negócio bem interessante, assim, bem complexo.
sementes de qualidade, uma área contratada de produção. Então, isso aqui é aquilo que eu falei. Eles contratam, né, produtores para produzir as sementes que eles vão vender, tá? Isso aqui é importante. Né, eles aumentaram, né, ó, cresceu mais de 50% a área que eles vão produzir, né, sementes. Então, assim, tem uma expectativa muito boa de crescimento para esse ano de vendas. É óbvio, não quer dizer que você vai vender tudo, mas, né, a empresa ali sabe o que faz, tá com uma expectativa grande para vender bem mais 2024 que 2023. Isso aqui já é bem animador, né? Eles já têm a capacidade aumentada, que foi fruto daqueles investimentos que a gente conversou, então contrataram uma área de produção maior. Legal, né? Tomara que vendam bem mesmo. Aqui, de novo, falando desses projetos de expansão, tanto na parte de beneficiamento quanto de armazenamento, né, centros de distribuição. Não é tão simples assim, né, porque é preciso de um armazenamento refrigerado e tal, né, câmara fria, dependendo aí do que você estiver trabalhando. Não é igual lá, galpão lá, um galpãozão qualquer, né, para largar as coisas, né, é algo um pouco mais trabalhado. Então, o importante é isso aqui, ó, para 2024, dar continuidade à trajetória de crescimento, aumentando ainda mais nossa capacidade, né? Perfeito. Então, a meta é 360 mil Big Bags em 2017, que esse ano foi 240, quer dizer, a capacidade, né, para esse ano. Ou seja, mais de 50% de capacidade para daqui 2 anos, né, 3 anos. Então, 24, 25, 26, 27, 3 anos. Que é um crescimento bem, né, relevante, tá? Então, aqui onde estão as unidades da empresa e tal. Os campos de produção agora estão produzindo no sul também, para facilitar, né? UBS, acho que é a unidade de beneficiamento de sementes. E CD, centro de distribuição. O que mais? Então, novos cultivares, eu acho que é novos tipos diferentes de sementes, né? Então é específica para cada solo, para cada clima, para cada tipo de doença que tem na região e tal. Bem legal. Então aqui, ó, que estão aquelas tecnologias que eu falei. Isso tudo, ó, você vê que tem um Rzinho de registrado, é das grandes multinacionais aí, enfim, Bayer, Monsanto e sei lá quais outras e tal. Né? Então ela não tem essa tecnologia, ela produz as sementes com essa tecnologia, certo? Mas é interessante. Lá no começo da empresa, né, eu bati o olho nisso e falei, não sei se o negócio é tão bom, porque, tipo, quem tem a tecnologia não é ela, né? São as grandes multinacionais. Mas agora já dá pra ver que esse processo de botar pra funcionar, ele também agrega valor, também é interessante. Para 2023, 2024, né, que é agora, tem 80 cultivares, né, com mais biotecnologias e tudo mais. Legal. Beleza, então aqui a gente tem uma visão, né, da área plantada, capacidade instalada. Então, para a última safra era 200, né? Para agora vai ser 240. Né? A meta do futuro é 360, né? Um crescimento bem relevante. Né? E as sementes mais tecnológicas, o market share crescendo, ó, ano após ano, crescendo bastante. Então, os números são bem bons, tá? Da Boa Safra. Não só fechou um 2023 bom, como esse histórico aí é bem legal. E agora a gente já tem exemplo de um ano não tão favorável para o agro, que eles continuaram performando bem, né? Então isso é bem animador, tá? De novo, área plantada no Brasil, capacidade instalada, né, da empresa, agora 240, no ano passado era 200, né? Foi um crescimento bom, 20%. Então aqui as vendas, né? É claro, você nunca vai vender o máximo da sua capacidade instalada, né? Mas 164 mil Big Bags dá uma capacidade de 120, né? Enfim, que mais? Constante expansão, Kengar e tal, acelerado. Dos 164 mil Big Bags, 97% tem biotecnologia incorporada, né? Basicamente tudo. Então, tá aqui a evolução. Dos 164, 52 tiveram tratamento de sementes industrial. Eu não me lembro exatamente o que é esse tratamento, mas é algum né, processo de melhoria, né? Biotecnologia tá embutida, né, ali na parte genética da semente. Isso aqui deve ser um tratamento, né, pós esse cultivo ali para deixar ela no jeito ali para plantar. Falando no jeito, claro, né, bem simples, né? Market share, olha só que legal, market share histórico evoluindo muito bem.
Que mais? Lucro líquido ajustado crescendo 40%, fantástico. Aí eles têm uma métrica de lucro líquido por Big Bag, isso aqui é legal, né? Que mostra um crescimento, agregando valor ao produto e não só crescimento por volume, né? Isso é bem importante também. Muito bom. Carteira de pedidos. Esse é um ponto chave pra gente que acompanha a empresa, porque você consegue ver antes, né, mais ou menos o que está acontecendo né, no mercado. Então você consegue antever, assim, eventualmente uma piora, ou ver que o próximo resultado promete muito. E não sei para vocês, mas para mim isso faz muita diferença. Tá? Então vai te dando confiança. A gente viu naquele vídeo que eu mostrei lá para vocês do ano passado que a carteira de pedidos estava muito forte, estava mais forte que o ano anterior, então 2023 prometia ser muito mais forte que 22, e foi o que aconteceu. E é isso que a gente vai ver, né, conforme avançar aí o resultado. Esse gráfico aqui é perfeito para entender a empresa, né? Então, ó, os pedidos entram no primeiro e no segundo trimestre, esse aqui é pedidos em cinza, e aqui é a receita da empresa. Enquanto isso, ela não está receitando quase nada, né? Tem uma venda baixa. Só que esses pedidos que entraram aqui, ó, deixa eu desenhar aqui, eu acho que fica mais legal. Esses pedidos que entraram aqui, eles vão, né, se transformar em receita nos trimestres seguintes, e assim sempre, né? Isso faz parte do ciclo. Então, o que acontece? Nesse começo do ano, a gente não vai ver números, né, na DRE da empresa, mas ela vai reportar o quanto está entrando de pedido, e aí a gente tem uma noção, né, do quanto... Enfim, aqui ainda escorregou um pouquinho pro terceiro tri. Ah, não, desculpa. Primeiro, segundo, terceiro tri, mas é onde entra. Principalmente o primeiro e o segundo, mas o terceiro ainda entra pedido aí, né? Também acaba receitando assim no terceiro e no quarto, tá? Então é muito legal de acompanhar. No resultado do primeiro tri de 24, o próximo, a gente vai ver se esse número aqui tá melhor que esses daqui e tal. Óbvio, né? Pode escorregar um pouco pro segundo, pro terceiro, então você tem que ver como um todo, mas já dá uma visão muito legal, né? Então, isso eu acho bem bacana na hora de analisar a empresa, tá? Algo inédito, então eles já têm carteira de pedidos aqui, ó, né? Geralmente é zero, tá vendo? Zero aqui, zero aqui. Agora que tem o desenho, zero, no quarto trimestre, zero. Esse ano já entrou, tudo bem, né? 30 milhões, assim, é pouco perto né, do tamanho da empresa, mas já é interessante, né? Aqui, ó, já tem alguma coisinha pro ano seguinte. Então, tem que entender isso aqui, tá? Para acompanhar bem a empresa. Tá, o significativo, volume, preço médio, centro de distribuição, variações climáticas, né? Um ano complexo, mas mesmo assim ela vendeu bem. Muito bom. Aumento percentual de sementes com biotecnologia e com tratamento industrial. Diversificação de receitas, ou seja, parece tudo indo bem. Vamos lá para os números. Receita, semente de soja. Legal, desempenho de mais negócios, muito bom, né? Um crescimento bem bom aqui. O que mais? Lucro bruto, a gente viu um ganho ainda maior. Vamos ver se tem algum detalhe. Trimestres muito fortes, otimizar a estrutura. Essa otimização da estrutura pode levar a ganhos de margem, porque na semente provavelmente não tem muito ganho de margem, né? Tipo, eles também pagam caro para ter acesso a essas sementes, né, diferenciadas. Por isso que a margem da empresa é uma margem apertada, né? Não vai ter como ela botar muita margem bruta aqui em cima, né? Porque, enfim, o grande valor tá lá na tecnologia da semente. Mas ela consegue, claro, né, gerar valor nesse processo. Mas vai ser sempre uma margem mais apertada. Se ela otimiza, né, dilui o custo bruto, consegue ganhar margem. Pelo visto foi o que aconteceu. No EBITDA não teve tanto ganho de margem, né, mas é normal, porque ela tem que ir aumentando os gastos para suportar esse volume maior de vendas e tudo mais, né? Ok, aumento significativo, plano de expansão, mudança de estratégia, tá, beleza. Evoluiu na mesma linha, né? Ok, os ajustes, nada demais. O resultado financeiro, assim, não é grande, muito relevante para ele. Você vê que é neutro, praticamente, né? Despesa financeira e receita financeira se anula, ela tá com dinheiro em caixa. Pode ter variaçõezinhas ali de câmbio, de hedge, né? Alguma coisa do tipo, né? Ajuste a valor presente, de estoque, tá?
A princípio não tem por que ser muito relevante. Se algum ano vier um valor muito dispar para cima ou para baixo, é bom dar uma olhada e ver o que está acontecendo. Mas, a princípio não vai ser um grande fator na análise da empresa, né? Enfim, e aí alavanca muito para o lucro líquido. Se o EBITDA está crescendo muito, então o resultado financeiro não é um fator. Imposto não muda muito. Depreciação e amortização aqui também não vai mudar tanto. Né? Acaba que o lucro líquido alavanca para valer. Aqui tem não recorrente, né? Mas o ajustado foi 45%, que é muito bom. O fluxo de caixa tem esse lance aí que a empresa está com um capex elevado. Mas beleza, eu acho positivo, inclusive, porque ela está crescendo, né? Tá investindo em crescimento, então beleza, tá ótimo, né? Eles estruturaram um Fiagro, né, também para levantar recursos, que é uma oportunidade aí específica, né, para esse tipo de operação e tal. Enfim, conseguiram pagar dividendos, a dívida está equilibrada. Tem as obrigações, né, com o Fiagro, claro, né? Mas mesmo assim, tá uma estrutura de capital tranquila, né? Enfim, aqui tem um fluxo de caixa bem detalhadinho, legal, tá? Tem empresa que não bota o fluxo de caixa no release, mas, porra, o fluxo de caixa é bem relevante, né? Enfim, tá aqui os resultados. Você vê que muita grana fica presa no capital de giro, porque ela tá crescendo, isso é relativamente normal, né? É uma dor de crescimento, assim, dessas empresas, faz parte, né? Mas mesmo assim ela consegue equilibrar a conta ali bonitinho, né? Isso aqui, ó, é só dinheiro trocando de conta, né? Capex mesmo é esse aqui, né? E, enfim, né, tá entrando recursos aí por meio do Fiagro e tal. Não, então tem que acompanhar também, né? Enfim, esse passivo, tá? Demonstração de fluxo de caixa, tem um diminuído, otimização do fluxo de caixa, beleza. Capex da empresa, a gente já viu, né? Ele é superior ao FCO, mas isso porque o capital de giro está aumentando, né? A empresa, teoricamente, se comparar com um indicador de DRE, né? Tipo o EBITDA, você vê que, enfim, né? A princípio tem. Esse EBITDA aqui, 200 milhões, é maior, não? Vamos ver. Mas isso mesmo. Tá. Você vê que a empresa está investindo bastante, né? Basicamente o EBITDA inteiro. Mas, enfim, tá entregando crescimento, né? Beleza. É essa a ideia. Caixa de endividamento tá tranquilo, né? É importante, né, enfim, considerar, né, a questão do Fiagro também, não olhar só a dívida, né, contábil normal, mas beleza, tá? Cronograma de amortização, ok. Indexador pré, interessante, né? Ah, não, desculpa. O principal é o pré, né? Isso é interessante, não é muito comum. ESG, energia solar e tal, presença feminina e beleza, essa é a análise da empresa. Muito bons números, tá? Da Boa Safra confirmando. E para mim o principal, tá? Enfim, já dava para saber que o resultado é bom, né? Tava aqui no vídeo do segundo tri. Mas foi essa performance boa mesmo num ano um pouco mais difícil, né? Isso para mim, a empresa ganha muitos pontos, tá? Do ano de 2023, tá? Mais um ano de crescimento importante para a empresa, tá? Eu já vou colocar aqui já, né? Mesmo com um cenário com mais dificuldades, que mais, né? Importante destacar a evolução das margens ao longo da DRE, a famosa alavancagem operacional, estrutura de capital, né? Bom, antes disso vamos falar, né, da geração de caixa segue crescendo, crescendo, mesmo que o capital de giro ocupe, né, parte do dinheiro. Vamos lá, né? Capex equilibra,
relativamente, né, importante, necessário para suportar o crescimento da empresa, mas coberto pela geração de caixa. E para fechar, estrutura de capital, né? De capital equilibrada, né? Com com levantamento de recursos via Fiagro, além das dívidas corporativas, vou colocar assim, corporativas, para não colocar normal, né? Dívidas normais é confuso. Fechou. Então, a boa safra entregou um resultado excelente, mesmo em um ano em que o seu mercado teve alguns fatores adversos, né? A empresa já mostrou uma boa trajetória de geração de valor e segue investindo para continuar crescendo no longo prazo. Bem interessante, cara. Gostei bastante dela. Logo que essas empresas, várias empresas do agronegócio fizeram IPO, né, nesses últimos anos, né, para mim tinha ficado mais claro assim a Três Tentos, que é legal, e já mostrou bastante crescimento logo de cara e tal. Brasil Agro, vocês sabem que eu gosto bem antes disso e tal. Boa safra completando esse ciclo aí, crescendo e tal, acho que dá pra colocar no mesmo nível, né? Com essas ressalvas, passar a sazonalidade, tem que ficar esperto, né? Não quero ver nego surtando aqui quando sair o próximo resultado. Mas parece mais uma empresa legal, assim. Né? Eu só vejo meio assim da Boa Safra, porque quando ela fez o IPO, ela foi muito hypada na distribuição da IPO, né? Então, galera botou pra ferrar lá na hora da distribuição e pegou muita sardinhada lá, que nem sabia o que tava fazendo, né? Comprou a empresa, como sempre, sem saber o que tá fazendo. Nessa aqui, acabou dando certo, porque uma empresa boa, né? A gente tá vendo evolução legal dos resultados, né? Mais cedo, mais tarde, vai se refletir aqui até mais, né, na cotação, tá? Mas então incomoda um pouquinho, porque veio muita sardinhada na época, sem saber o que tava fazendo e tal, comprou, né, como sempre. Mas como eu falei ontem na live, de vez em quando, né, dá certo pra sardinhagem, né? Compra uns ativos sem saber o que tá fazendo e acaba dando certo, comprar uns ativos bons. É que os caras vão errar muito mais do que acertar, mas de vez em quando eles acertam meio sem querer. Tá? Então, para não incentivar muito essa galera que comprou lá na IPO e aí viu a cotação cair, ficou puta, e agora, né, tá comemorando subir, né? Não é o público que a gente quer aqui. Então, eu dou uma segurada na boa safra. Mas agora não tem como ignorar mais, né? A empresa tá ali gerando valor, crescendo muito bem, equilibrada, com um cenário pro futuro positivo, muito market share para ganhar, muito investimento ainda para fazer, né? Não tem como ignorar ela mesmo, paciência, né? Aguenta a sardinhada enchendo o saco, mas a empresa é boa. Beleza, pessoal? Então esse é um vídeo da Boa Safra, mais uma empresa bem legal para botar aí no nosso portfólio de ativos, né, acompanhados de perto. Agora não mais só acompanhados, né, mas já ali na lista das empresas boas assim para investir, né? Acho que não tem como não colocar ela dessa forma, né? Os resultados falam muito bem pela empresa. Beleza, pessoal? Então por hoje era isso aí. Grande abraço a todo mundo. Até os próximos vídeos. Valeu!